palestra ela será ministrada pelo professor Ivan José da Silva Júnior, da Universidade Federal do Ceará. O professor Ivanildo, ele é professor da Universidade Federal do Ceará e ele vem trabalhando já há algum tempo com metodologias ativas de ensino e aprendizagem, tais como a sala de aula invertida e problematização, tornando a sala de aula um ambiente mais dinâmico e participativo. Eu gostaria de informar, então, que as perguntas elas podem ser feitas pelo chat e o professor Ivanildo, então, ele irá responder na medida do possível após a sua apresentação. Em nome, então, da comissão organizadora do COBEC e IMBEC, eu desejo um bom evento a todos. Passo agora a palavra, então, ao professor Ivanildo. Olá a todos, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, o convite de participar desse evento, na comissão organizadora do COBEC, e agradecer a presença de todos aqui presentes, para prestigiar esse bate-papo. Então, eu vou dar início à apresentação. Como o professor Guilherme já fez uma apresentação, sou o professor Ivanildo, da Departamento de Engenharia Química da UFC. E, como ele já mencionou também, eu venho trabalhando há algum tempo com o uso de metodologias ativas no ensino de engenharia química, e ao longo desses 4, 5 anos que eu venho trabalhando fortemente com novas metodologias, o momento atual me fez pensar sobre os desafios que nós estamos enfrentando e o que nós vamos enfrentar pós-pandemia. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco das reflexões que eu tenho feito, e adiante eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito do que eu vou apresentar. Então, inicialmente, nós temos aqui como uma subdivisão, digamos assim, da minha fala. Eu vou começar falando sobre a evolução tecnológica e a sua relação com o ensino de engenharia. O que mudou na tecnologia nos últimos 40 anos? A de aula evoluiu ao longo desse tempo também. Depois eu vou falar um pouco sobre como era o ensino de engenharia antes de 2020 e agora durante 2020. E vou tentar responder para vocês a seguinte pergunta: é possível ter uma aula motivadora nos tempos atuais? Essa pergunta é uma pergunta difícil, é um desafio que nós enfrentamos diariamente, e apresentar também algumas reflexões e as considerações finais. Então, inicialmente, nós vamos falar um pouco agora sobre a questão da evolução tecnológica e a sua relação com o ensino de engenharia. Então, vou apresentar para vocês uma breve linha do tempo. O avanço tecnológico e dos meios de comunicação nos últimos 40 anos. Então, a gente pode perceber, através desse slide aqui, que na década de 70 e década de 80, os meios de comunicação ainda, comparados com hoje, eram muito precários. Os textos eram redigidos por uma máquina datilográfica, coisa que está em desuso há bastante tempo. A comunicação era realizada através de cartas, telegramas, notícias por rádio. A TV era preto e branco, mas ainda não era tão difundido quanto hoje. Hoje toda residência tem pelo menos uma ou duas televisões. Naquela época, quando se tinha, era TV preto e branco. Mas já na década de 80, a gente começou a perceber o surgimento de algumas evoluções em relação à década passada. Por exemplo, os computadores residenciais, apesar de bem escassos, já começaram a aparecer. Eram utilizados, mas nós vimos o surgimento da TV em cores, o surgimento do videocassete, os primeiros aparelhos de telefone sem fio. E já na década de 90 houve um boom da tecnologia realmente. Os computadores eles passaram a ser mais populares que na década anterior. O surgimento dos primeiros notebooks, os disquetes para transferência de dados, o surgimento do correio eletrônico, do CD, os primeiros aparelhos de telefones celulares, por exemplo. Já nos anos 2000, já passando para os anos 2000,
nós vivenciamos o surgimento da internet e da tecnologia Wi-Fi, do MSN, webcam, o surgimento dos smartphones. A transferência de dados deixou de ser realizada em disquetes e agora por meio de pendrives com uma capacidade muito maior, o surgimento do DVD, por exemplo. E na metade da década em diante, surgiram também outras, né, tecnologias que nós usamos com bastante frequência. Por exemplo, a tecnologia Bluetooth, o surgimento do Google, dos tablets, enfim. Esses dois quadros representam aí um avanço gigantesco nesses últimos 40 anos. Agora, se a gente parar para pensar, o que mudou na sala de aula ao longo do tempo? Então, o próximo slide, o slide seguinte, na verdade tem uma representação não de 40 anos, mas de 80 anos. O que mudou no ambiente de sala de aula nos últimos 80 anos, eu digo nos últimos 100 anos? O ambiente de sala de aula é exatamente o mesmo. Vocês podem perceber que nós temos alunos sentados em fileira e o professor à frente dos alunos transmitindo conhecimento através de aulas palestradas. E isso não mudou, né, com o tempo. Só que toda essa análise, né, rápida, né, grosseira, é realizada até o ano de 2019. Mas no ano de 2020, no slide seguinte, ele mostra que nós estamos vivendo um momento completamente diferente, né? O ano de 2020 ele veio para bagunçar toda essa estrutura que a gente estava acostumado. De repente nós fomos forçados a sair do ambiente de sala de aula e ministrar a aula de forma remota, online, né? E muitos de nós não estávamos preparados para essa mudança. Então, por um lado, nós temos um avanço tecnológico gigantesco e quando nós precisamos usar esses recursos, muitos de nós não tinham a menor noção do que fazer. Então, nós vamos fazer agora um breve comentário sobre como era o ensino de engenharia antes de 2020 e depois nós vamos seguir para o ano 2020. Então, antes do ano de 2020, dois cenários possíveis. Dois cenários possíveis nós tínhamos. Um com aulas expositivas e outro com aulas mais dialogadas. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria falar sobre uma coisa que é evidente no ambiente de sala de aula, que é o conflito de gerações. Então, para isso, a gente precisa entender as diferenças entre as gerações ao longo do tempo. Então, entre 1945 e 1960, nós temos o chamado Baby Boomers, né? A geração Baby Boomers, ela é uma denominação que surgiu nos Estados Unidos devido à alta taxa de natalidade pós-Segunda Guerra. Os filhos dos Baby Boomers é a geração X, né? A geração que viu todo esse avanço tecnológico que eu acabei de mencionar surgir, né? Então, todo esse avanço tecnológico, essa geração acompanhou, né? E isso é um fato bem marcante. Entre 1980 e 95, os nascidos nessa geração é chamada de geração Y, ou os milenares, né? É uma geração que tem acompanhado essa evolução, né, que pegou de fato essa evolução, mas não tanto quanto a geração Z, que já nasceu praticamente dentro desse avanço tecnológico, que são chamados os nativos digitais. E em 2010 nós temos a geração Alpha, que ainda está em construção, mas não vem ao caso agora, por quê? Porque o que eu vou mostrar para vocês agora, no próximo slide, é geração X, Y, Z, e vocês vão entender o porquê. Então, no quadro a seguir, nós temos as principais características das gerações X, Y e Z. E por que eu estou trazendo apenas essas três gerações? Porque a maioria de nós, professores, somos da geração X, estou falando a maioria, né, da geração X, com alunos na transição entre geração Y e geração Z. E aqui a gente pode perceber as diferenças entre gerações. Por exemplo, em relação ao valor do trabalho. Enquanto que a geração X vê o trabalho como uma obrigação para ter uma vida estável,
A geração Y era muito mais focada na carreira e no dinheiro. Já a geração Z, muito mais focada na satisfação propriamente, né, no dinheiro e na obrigação, como nas gerações anteriores. A geração X, ela é de total obediência. Então, o pensamento é, se o meu chefe cargo é porque ele merece. A geração Y respeita. Pode até não concordar, mas respeita. Porém, a geração Z necessita da legitimação. Você tem que provar que merece. Em relação às velocidades, isso aqui é bem interessante, né? Enquanto a geração X tudo é muito burocrático e demorado, a geração Y precisa de um aprofundamento, ver tudo em detalhes. A geração Z é imediatista. Tudo muito rápido. E com relação à comunicação, mais uma diferença. A geração X precisa do olho no olho, a conversa pessoalmente. Já a geração Y pode ser um meio termo. O que é extremamente necessário ser conversado pessoalmente pode ser, o que não pode ser por meio eletrônico. Geração Z, tudo por e-mail, SMS, por WhatsApp, por redes sociais, né? Então, é uma diferença gritante entre as três gerações, e são essas três gerações que convivem dentro de um mesmo ambiente. E isso causa um conflito. Mais uma vez, nós temos geração X, a maioria dos nossos professores, com alunos nessa transição entre Y e Z. Tá? E como isso se reflete dentro do ambiente de sala de aula? Bom, nós professores fomos formados com uma metodologia muito tradicionalista, onde, vamos lá, as aulas são expositivas em sua maioria, as aulas são centradas no professor, ou seja, o professor é detentor do conhecimento, há uma passividade dos estudantes, os estudantes em fila, como vocês podem ver aqui no slide, né? Os estudantes sentados em fila, um atrás dos outros, e o professor lá na frente, discursando. Muitas vezes as aulas são desconexas com a prática, não há uma conexão entre o que é visto em sala de aula com a realidade. E as avaliações ocorrem de forma individual ao final do ensino. Tudo isso, para a geração atual que nós temos como aluno dentro de sala de aula, é extremamente desmotivador. Os alunos enfrentam a sala de aula com desânimo. E é muito comum nós, professores, reclamarmos que os alunos de hoje não são como os de antigamente. É óbvio que não são, porque as gerações mudaram. Né? Mas só que nós não acompanhamos essas mudanças. Já um outro modelo de sala de aula, como a gente pode ver no slide seguinte, também tem sido praticado por alguns docentes. Onde aqui nós temos aulas mais dialogadas do que expositivas, leitura e pesquisa, podem acontecer dentro de sala de aula e fora de sala de aula. Pesquisas e atividades online, fora de sala de aula e dentro de sala de aula. Trabalhos e projetos de forma colaborativa e participativa, ou seja, com atividades em grupo. Então, esse modelo de sala de aula é muito mais motivador do que o modelo anterior. E para essa geração, isso faz uma diferença gigantesca. Tá? E para que isso ocorra, é necessário que nós entendamos o seguinte. As metodologias de ensino que fazem com que a aula se torne mais motivadoras e alcance, né, esse público, normalmente são trabalhadas em termos de metodologias ativas. Né? O que é uma metodologia ativa? Eu não vou entrar em detalhes sobre, mas eu vou falar para vocês que a metodologia ativa é qualquer metodologia que engaje o aluno no processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno é o principal protagonista e responsável pelo seu aprendizado, coisa que não acontece no modelo tradicional. E aqui eu vou destacar para vocês as principais metodologias que são utilizadas nos cursos de engenharia. Não só nos cursos de engenharia, mas nos cursos de engenharia são utilizadas essas metodologias com frequência por alguns docentes. Eu não vou detalhar nenhum, mas eu vou só comentar aqui que nós temos a aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em times, o peer instruction, o ensino híbrido e a sala de aula invertida. Agora, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque as aulas não somente passam a ser motivadoras, como com o uso de metodologias ativas, a gente consegue atingir
alguns objetivos educacionais, sobretudo agora nesse momento, com a mudança de currículo para adequação com as novas DCNs, a gente vai precisar trabalhar com currículos baseados em competências. Então, no slide seguinte, vocês vão ver quais são as habilidades e competências que nós conseguimos trabalhar com o uso de metodologias ativas e assim tornar as aulas mais motivadoras. Então, aqui eu posso destacar para vocês algumas delas, como a criatividade, o trabalho em equipe, o protagonismo, a comunicação, seja oral ou escrita, a liderança, o espírito de liderança e, sobretudo, o pensamento crítico e reflexivo. São parte das competências que serão exigidas agora com a implementação das novas DCNs. E essas habilidades e competências nós só conseguimos se nós trabalharmos com metodologias de ensino do tipo metodologias ativas, ok? Então, no próximo slide, vocês vão perceber que nós temos aqui um conjunto de atividades onde os alunos estão trabalhando em conjunto, de forma colaborativa, participativa. E isso é uma mudança muito grande. E isso faz toda uma diferença na formação deles. Ok? Mas esses dois modelos que eu apresentei para vocês, um modelo mais tradicional e um modelo inovador, eram os modelos de ensino que estavam sendo trabalhados antes de 2020. Mas com a pandemia tudo mudou. E agora nós passamos a ter aulas online. E aqui nós temos como desafio do professor, como vocês podem ver agora no slide seguinte, que nós, de repente, fomos forçados a trabalhar com aulas em outro estilo, né? Aulas remotas, aulas por espécie de webinário, né? Por videoconferência. E, como desafio, tornar as aulas dinâmicas num modelo como esse é uma coisa extremamente difícil. Mas antes da gente falar sobre os desafios dos professores e os desafios enfrentados pelo corpo docente, pelos estudantes, eu gostaria de, primeiro, diferenciar o que é AD e o que é ensino remoto, porque isso causa muita confusão, tem causado muita confusão entre nós docentes e discentes. Tá? Enquanto que no EAD as aulas são gravadas, ficam no sistema, né? O tutor tira dúvidas, as aulas são padronizadas, né? Os conteúdos são padronizados. O calendário acadêmico ele é único. Os testes e avaliações também são padronizados, né? E há uma padronização dos cursos. Na aula remota isso não existe. Aulas podem ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, com professores online em tempo real, no horário presencial, o que difere do EAD. Ocorre interação com os professores antes e após as aulas, por meio de ferramentas digitais. O material exclusivo feito por docentes por disciplina. Então não há uma padronização, cada um é livre para preparar o conteúdo, preparar o material da sua maneira. O calendário segue o calendário acadêmico de cada instituição e as avaliações também são desenvolvidas pelo professor voltados para aquela turma. Então, um tipo de avaliação que pode ocorrer numa determinada disciplina pode não ser o de outra disciplina. Então, essa poderia ser indicada aqui como as principais diferenças entre EAD e aula remota. Estou chamando essa atenção para a gente poder conversar sobre os desafios que são enfrentados por nós docentes. Então, primeiro, aula online. O que fazer? Então, tudo a gente precisa de um planejamento. Então, um planejamento do conteúdo, né? Planejar o que vai ser gravado, por que vai ser gravado, como vai ser gravado. Ou se não vai ser gravado, é uma opção também. Mas muitos de nós fomos cobrados por produzir conteúdo e sem ter tempo para planejar. Isso é uma primeira dificuldade. Segundo, a gravação de aulas. Home studio improvisado. Nós temos recursos e ambiente adequado? Terceiro, escolha das plataformas. Elas são institucionais ou comerciais? Como eu vou divulgar as aulas? Os vídeos produzidos são de diferentes formatos e também com qualidade muitas vezes duvidosa. Qualidade em termos de
não de conteúdo, mas sim da forma como foi produzido. Nós temos câmeras com boa resolução para isso, nós temos um microfone com boa resolução, o material produzido ele tem um padrão, tem uma certa qualidade de áudio, de vídeo, o tempo é adequado. Muitos de nós não têm a menor noção de como fazer isso, ou pelo menos não tinha, e foi forçado a produzir esse tipo de conteúdo. Por fim, as aulas no formato, como nós estamos aqui, por conferência, e aí é uma outra coisa que a gente tem que pensar se nós vamos ou não, ou estamos ou não usando recursos institucionais ou comerciais, e o gargalo do ensino, que é a avaliação. No meu entendimento, um dos principais gargalos do ensino, sobretudo nesse momento, é como avaliar, como fazer. Muitos de nós estão enfrentando problemas desse tipo. O que eu faço com as aulas, as provas? Tendo realizar provas presenciais. E aí a gente vê cada coisa, já tem visto, tem presenciado cada coisa, de professores querendo que o aluno fique com a câmera ligada, provas com 6, 8 horas de duração, coisas desse tipo. Mas enfim, a gente vai falar sobre a avaliação já já. Mas esses aqui são os principais desafios, no meu entendimento, que nós, professores, estamos enfrentando. Mas e os alunos? Com relação aos alunos, o quadro a seguir ele vai apresentar aqui para vocês 4 que eu selecionei para falar sobre os desafios enfrentados por ele. Primeiro, a nova adaptação à rotina diária das atividades remotas. De repente, houve uma quebra brusca, um rompimento brusco do contato, do convívio. Eles tiveram que se organizar e ter disciplina para assistir às aulas no modo online ou as aulas gravadas. E para realizar as tarefas exigidas, exigindo assim um protagonismo que muitas vezes não era exigido quando no modelo presencial. E o pior de todos, que é a manutenção da saúde física e saúde mental. Por quê? Porque muitos de nós sofremos com a doença causada pelo novo coronavírus, doença na família, amigos, parentes, então isso tudo causa um efeito na saúde e na mente das pessoas. Muitos alunos e muitos professores também sofrendo com problemas de depressão, problemas de ansiedade. Isso tá? Mas, o que nós temos por expectativa? Tirando a parte... o próximo slide a gente vê que nós temos como uma situação idealizada que tudo vai ocorrer da melhor forma possível. Todos os envolvidos estão aptos às atividades online sem problema, de infraestrutura adequada. Isso é a expectativa. No próximo slide eu trago para vocês a nossa situação real, que tanto os professores quanto os alunos têm os mesmos problemas em diferentes níveis. Primeiro, a falta de preparo. Falando por nós, professores, quantos de nós tínhamos a noção de como produzir conteúdo para atividades online? Com relação à infraestrutura, tanto professores quanto os alunos enfrentam diferentes formas, digamos assim. Enquanto os professores, na sua maioria, têm um acesso adequado à internet, os alunos muitas vezes não têm. Faltam recursos, tablets, computadores, celulares. Aliás, assistir aula por celular é terrível, terrível. Tá? Mas, por outro lado, os professores, muitos de nós não tínhamos a menor noção de como gravar, de como usar uma câmera, como usar uma mesa digitalizadora, um tablet para servir como uma mesa digitalizadora, como gravar uma aula, como produzir, como editar. Então, essas diferenças aí, para os dois lados, causam muito problema. E a saúde física e mental, como eu já falei para vocês, muitos de nós com problemas de ansiedade e depressão causados por todo esse enfrentamento, não só pela doença, mas pela sobrecarga que foi causado, e também tudo isso gera falta de motivação. É um ambiente que pode ser fadado ao fracasso. Eu só estou apresentando coisas ruins. Mas passada essa situação, a minha pergunta e é o que eu vou mostrar para vocês adiante, no próximo slide. É possível ter uma aula motivadora nos tempos atuais? No meu entendimento,
Só que nós, professores, temos que pensar fora da caixa e nós temos que refletir e abandonar aquela ideia da aula presencial, daquela aula tradicional. E a gente tem que trabalhar da melhor forma e sair da zona de conforto e pensar em como a gente pode trabalhar e como pode melhorar a nossa prática docente. Tá. Só que isso é uma via de mão dupla. Por outro lado, os estudantes também precisam entender que tem que fazer a parte deles. Né? A parte dos estudantes é fundamental para o sucesso desse processo. Então, no slide seguinte eu vou mostrar para vocês alguns pontos que eu selecionei que podem tornar essa aula motivadora. E o primeiro deles é investir em tecnologia em diferentes formatos de conteúdo. Até agora eu só falei de vídeo, né? Produzir vídeo, mas não necessariamente o conteúdo tem que ser. Eu não preciso gravar a minha aula se já existe aquele conteúdo produzido por alguém e que você julgue de boa qualidade. Você pode entregar o conteúdo de uma outra pessoa. Isso não é problema nenhum. Mas a gente pode trabalhar com outros formatos. Podcast, webinar, e-books. Nós podemos produzir esses conteúdos com diferentes formatos. No momento presencial, a gente deixar de ter aquela aula que antes era no quadro, agora num PowerPoint, aquela aula onde a gente vai passando slide por slide, falando e mostrando a equação de forma estática. Porque o que acontece nesse formato? O aluno vai desligar a câmera, o aluno vai desligar o microfone e ele vai para o Netflix porque é mais interessante. Então aqui, o que a gente pode fazer no momento online é trazer desafios para esse momento. Usar jogos e simuladores online. Trazer situações problema para que eles possam discutir, possam trabalhar juntos naquele momento presencial, tornando assim esse momento um pouco mais dinâmico. Ficar atento aos detalhes, né, exemplificar, demonstrar, contextualizar e trazer a realidade para dentro do conteúdo que está sendo visto, isso é importante e vai fazer com que eles se motivem. E eles vão fazer uma conexão do que está sendo visto com a prática. O uso de redes sociais, e aqui eu me refiro não somente, né, a aplicativos de mensagem, mas pode ser outro qualquer, para analisar, interagir, comentar e compartilhar os feedbacks sobre as atividades, sobre o conteúdo que está sendo visto, enfim, passar a trabalhar mais próximo do aluno e acompanhar a evolução do que está sendo trabalhado nas disciplinas diversas. E por fim, atualizar seu conteúdo com frequência, trazendo novas informações sempre que possível. Tá? Então, aqui, como eu estou mostrando para vocês, há um investimento. Isso leva tempo. O grande problema que nós estamos enfrentando é a falta de tempo, porque tudo isso foi imposto, né, de uma hora para outra e nós não estávamos preparados para isso. Mas a médio e longo prazo, a gente pode começar a pensar e refletir em cima dessas questões para poder modificar a condução das nossas disciplinas. Tá? Mas agora eu queria falar para vocês, diante de tudo isso, um dos principais gargalos que é como avaliar, como fazer. Muitos de nós perguntando como é que eu vou avaliar, como será a avaliação. Então, rapidamente, o ensino e aprendizagem, ele não é somente você ir para a sala de aula, passar o conteúdo, aplicar uma prova e dar uma nota ao aluno. Ele envolve o planejamento, a metodologia e a avaliação. E os três estão em constante comunicação. O planejamento requer a definição dos objetivos, e aí com a definição dos objetivos nós vamos selecionar qual é a melhor metodologia para atingir aqueles objetivos. E a avaliação é uma certificação do que os objetivos, se os objetivos foram atingidos. Só que as provas tradicionais que nós realizamos, a gente não avalia a aprendizagem. O que nós avaliamos é se o aluno soube responder o que foi pedido. Nós jogamos conteúdo ao longo de um determinado tempo, né? E aí aplicamos uma prova no final desse período. E se o aluno foi bem, ele tem a nota aprovado. Se não, reprovado e vai repetir a cadeira. Tá? Então, é uma mecanização.
uma padronização de respostas, muitas vezes sem conexão com a realidade. Ok? Porém, se a gente parar para pensar, nós temos vários aspectos relacionados à avaliação. E aí, rapidamente, eu vou comentar todos eles aqui, porque isso aqui mereceria mais tempo para a gente discutir, mas infelizmente a gente não tem. O primeiro ponto é quem avalia. Professor, quando o professor avalia, nós temos uma heteroavaliação, mas os alunos podem realizar uma autoavaliação. Isso pode ser incluído no processo de ensino e aprendizagem. E também a forma se autoavalia, né? Uma avaliação em conjunto. E o que nós avaliamos? E aqui a gente vai voltar para as novas DCNs. Conhecimento, habilidades e atitudes, a interseção desses três elementos é o que a gente chama de competências. E os nossos futuros currículos de engenharia serão baseados em competências. Tá? Então é isso que a gente avalia. Onde? Presencial ou online. No momento atual, online. E o que eu queria falar para vocês é o quando. O quando é importantíssimo. E quando a gente avalia, normalmente, como eu acabei de mencionar para vocês, é após o ensino. Então a gente dá um certo conteúdo que leva algum tempo, realizamos uma prova. Então esse tipo de avaliação é o que a gente chama de avaliação somativa, que tem um caráter de classificar. Mas existe uma avaliação prévia antes do ensino que é de diagnóstico, para a gente ver o nível da turma, e muitas vezes a gente não faz, em que nível eles estão, se os pré-requisitos foram atingidos ou se não foram atingidos. O durante, ao longo, digamos, de 15 horas aula, se a gente avaliar os alunos constantemente, aula a aula, nós podemos acompanhar a evolução da aprendizagem. E se houver algum problema, se a gente detectar algum problema, dá tempo de corrigir esse problema. Não faz isso. O que a gente faz são as provas somativas, no final, né, de todo o processo. O como avaliar. E aqui é onde eu quero chamar a atenção novamente para o que e o como, que estão interligados. Como a gente avalia os conhecimentos? Através de quizzes, testes, listas, as habilidades, trabalhos, desafios e as atitudes por meio da presença, participação e a colaboração. E, por fim, o porquê que a gente avalia. Né? Quando a gente faz uma avaliação somativa, o nosso único intuito é classificar e selecionar. Porém, a gente não somente avalia para isso, avalia para certificar se os objetivos foram atingidos, para conhecer, para orientar, né, o aluno no processo. Então veja que o negócio é muito complexo e requer mais tempo e dedicação para a gente compreender esses elementos. E aí eu vou trazer para vocês outras formas, outros instrumentos de avaliação que podem ser trabalhados nesse momento não presencial. E aqui eu estou trazendo duas ferramentas que eu acho interessantes, que é o GoConk e o Nearpod, que são plataformas em que os alunos podem trabalhar de forma colaborativa. Tá? Então, não só o professor, mas o professor e os alunos podem trabalhar por meio dessas plataformas de forma colaborativa, tornando o processo mais dinâmico. O Evernote e o Trello são plataformas que permitem o gerenciamento de atividades, projetos, também de forma colaborativa. Socrative e Plickr são bastante utilizados para a realização de quizzes, assim como o Google Forms. O Kahoot tem muitos professores que usam essa plataforma que é baseada em jogos para avaliação. Particularmente eu não gosto de muitos professores utilizando essa plataforma. E para mim o que eu acho mais interessante, desse outro lado, nós temos, do outro lado do quadro, os simuladores online. E aqui eu estou trazendo um da Universidade do Colorado, que é uma plataforma muito interessante, onde você vai encontrar simulações no ensino de ciências, matemática e engenharia. São simulações onde os alunos conseguem ver fenômenos acontecendo. E eles podem realizar diversas experiências, modificando diversos parâmetros. É bastante interessante. O Google Science Journal e o Firefox são aplicativos que você baixa para o celular. E eles realizam medições de propriedades físicas e simulações, utilizando os sensores do próprio dispositivo, do próprio smartphone. É bem interessante. E para mim um dos melhores é o Qcalc. O Qcalc é uma plataforma online interativa que realiza a simulação de processos químicos, trocadores de calor, destiladores, então tem uma infinidade de operações
e podem ser trabalhadas, seja para avaliação, seja para tornar as aulas mais dinâmicas. Mas para mim, o que vale mais a pena, slide, que é a criação dos próprios recursos didáticos. Você pode criar os seus recursos didáticos. E mais ainda, envolver os alunos nesse processo. Isso é mais importante. Queria trazer para vocês algumas reflexões, tá? Sobre tudo isso que a gente conversou, para não passar muito do tempo. Bom, e agora o que fazer? Essa é a questão. Então, eu acredito muito que, em nível pessoal, ou como eu vou mostrar agora no próximo quadro, a gente deve investir em infraestrutura. Tá? Então, um ambiente de trabalho adequado e silencioso é importante. Internet de alta velocidade é importante. Se você vai produzir conteúdo, câmera ou celular com câmera de boa resolução é importante. Então, webcam, microfone de mesa ou de lapela, computador, tablet, mesa digitalizadora e, sobretudo, disponibilidade de tempo para debate e discussão. Isso tudo é importante a médio e longo prazo. A curto prazo fica muito complicado porque a gente vai ter que dedicar um tempo para entender e como funciona e como. Mas no meu entendimento, isso é importantíssimo. Seja em nível pessoal, investimento próprio ou institucional. Mas, mais importante de tudo, é investir em formação docente continuada. Nós não fomos formados para ser professores, nós fomos formados para ser engenheiros. De repente a gente se deparou com a sala de aula. E muitos de nós nunca tiveram nenhuma formação docente. Muitos de nós. E essa é uma realidade dura. Né? Investir em cursos diversos, dominar diferentes plataformas digitais. Isso aqui é importante, né? Em termos de capacitação. E aí, o próximo slide traz aqui uma ilustração, acho que vai ser o nosso futuro, né? Que é o home office, home studio. Eu, particularmente, não acredito que a sala de aula vai voltar a ser o que era antes. E nós teremos um modelo de ensino híbrido muito em breve, onde nós vamos mesclar entre o ensino presencial e o ensino. Tá? E por fim, como considerações finais, eu queria deixar aqui para vocês a seguinte mensagem. A gente precisa mudar a nossa rotina de sala de aula. Nós precisamos, sobretudo agora com a implementação das novas DCNs, nós precisamos sair da caixa e repensar as nossas práticas docentes. Diante de tudo que nós estamos vivendo, essa é a hora da gente mudar a chave. O momento atual, apesar de todas as dificuldades que nós comentamos e que eu apresentei para vocês, o momento atual, ele trouxe algo de positivo, que é a gente parar para pensar no ensino. E como nós estamos levando e conduzindo a nossa sala de aula. Será que nós estamos nos dedicando e trabalhando da melhor forma? Será que a forma como nós conduzimos as aulas, ela é de fato efetiva? Então isso é uma reflexão, né, que eu queria trazer para vocês e deixar aqui o meu agradecimento novamente. Né? Eu queria agradecer novamente a presença de todos e a comissão organizadora do COBEC em poder falar com vocês essas questões e deixar aqui o meu contato caso alguém queira conversar um pouco mais sobre essas questões. Muito obrigado. Tranquilo, obrigado, Ivanildo. Beleza, obrigado, Ivanildo. Eu que agradeço, meu amigo. Tranquilo. Temos agora, então, aqui algumas perguntas, Ivanildo, se
se você puder responder, mas primeiro eu queria, em nome da comissão organizadora do EMBEC e do EMBEC, agradecer pela disponibilidade do participante, né, dos nossos web eventos. Obrigado por essas boas reflexões aí, que sem dúvida são barreiras para todos nós docentes, né, e também para os discentes, né, nesse momento. Então, eu vou passar algumas perguntas aqui, Ivanildo. Vamos para a primeira pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta bem interessante. Nem todos se identificam, mas tem alguns que se identificam. Então, você acha que são necessárias disciplinas específicas que não contemplem o conteúdo tradicional no currículo para o desenvolvimento das competências? Guilherme, a sua pergunta travou e eu não compreendi bem. Você pode repetir? Tranquilo. Então, você acha que são necessárias disciplinas específicas que não contemplem o conteúdo tradicional no currículo para o desenvolvimento das competências? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se é necessário incluir disciplinas nos currículos que não as disciplinas propriamente da engenharia para trazer essas competências? Eu acho que é isso, né, a pergunta. Perfeito, é isso mesmo. Bom, eu acho que existe uma diferença entre as disciplinas fundamentais e as disciplinas de aplicação. Tá? Então, o currículo ele vai ser construído, e aí vai depender muito do NDA de cada curso, como serão construídos os novos currículos. Mas o que eu penso é o seguinte, que independente se a disciplina de fundamentos ou se a disciplina é de aplicação, algumas habilidades e competências podem ser trabalhadas em ambas, e não havendo necessidade de incluir disciplinas para um currículo que já é bastante denso, como o nosso, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma disciplina de operações unitárias, disciplina de processo de separação. O aluno vai aprender a projetar equipamento. Aí, tradicionalmente, o que nós fazemos? O aluno sentado na cadeira, fazendo cálculo, fazendo gráfico, e na hora de uma avaliação passa 2, 3 horas, 4 horas, fazendo gráfico e troca papel milimetrado para cá, papel milimetrado para lá. E, na verdade, o que está sendo feito aí? O que está sendo cobrado aí? Se o cara aprendeu o passo a passo de como construir, como, né, determinar algo que está sendo solicitado. Quando a gente muda a forma de conduzir a aula e a forma de avaliar, essas mudanças, essas competências, elas começam a surgir. É totalmente diferente de, por exemplo, se você trabalhar com um projeto, onde o aluno, junto com uma equipe, vai projetar algo. Por quê? Porque eles estão trabalhando de forma conjunta, eles vão ter que tomar decisões, eles vão ter que correr atrás de informações, eles vão ter que apresentar, eles vão ter que construir, eles vão ter que prototipar. Então, é nesse momento, quando você muda a metodologia, quando você muda a forma de avaliar, que essas competências elas vão aparecer. Né? Uma situação, um problema em que ele tem que discutir, que ele tem que levantar informação, que ele tem que apresentar um resultado, é diferente do que você sentar numa cadeira e pegar um dado numa tabela, um dado num gráfico, colocar numa equação e dar um resultado, que é um número. E no dia a dia não é assim que acontece. Né? Então, eu acho que, mesmo nas disciplinas fundamentais ou nas disciplinas de aplicação, dá para trabalhar para desenvolver competências como está sendo exigido agora, né? Que não haveria necessidade de incluir outras disciplinas. No meu entendimento, eu acho que não. Perfeito, professor. Tem uma outra pergunta aqui, Ivanildo. Ivanildo, muito boas reflexões. Tem uma controvérsia sobre se o ERE é mais ou menos incluído. Qual a sua opinião? A popularização de conhecimento por via remota traria um impacto positivo na população menos favorecida ou em regiões mais remotas por parte de instituições públicas como aquelas nas quais trabalhamos? Forte abraço, Marisa.
Ok, deixa eu só entender aqui, porque a questão de nomenclatura, eu acho que o ERE que ela chama é ensino remoto emergencial, se eu não me engano, né? Então ela pergunta se há controvérsia sobre se o ensino remoto é mais ou menos inclusivo. Perfeito. É um problema. Eu acredito assim que um dos grandes problemas é de recurso, como eu mencionei mais cedo. Tem muitos estudantes que não têm recurso, não têm uma internet de qualidade, que não tem computador disponível, que não tem um celular que seja capaz, né, de você trabalhar, né, e assistir aula e realizar as atividades. Isso é fato. Né? Algumas ações têm sido tomadas em algumas instituições. Aqui a UFC, por exemplo, ela andou disponibilizando uma quantidade enorme aí de chips, né? Foi um trabalho que foi feito com as operadoras, mas enfim, é um problema. É um problema e muitos alunos ainda enfrentam esse problema, mesmo com esse tempo aí de 6 meses que a gente está em isolamento ou mais, né? Mas é um problema. De fato, eu não sei em que pé isso está em outras instituições, né? Mas, enfim, numa situação em que algumas instituições estão trabalhando para resolver esse problema, eu não sei. Com isso, ela pergunta se a popularização do conhecimento por via remota traria um impacto positivo na população menos favorecida. Se eu entendi bem a pergunta, é se com a produção de conteúdo em massa que está acontecendo, e se isso ficar disponível, se isso pode ajudar, né, pelo menos é o que eu entendi, outras instituições. É uma possibilidade. Mas nem todos os professores estão disponibilizando o conteúdo que está produzindo. Né? Isso aí é uma questão. Quando a gente disponibiliza isso numa plataforma e deixa público, ok. Mas muitos de nós estão produzindo apenas para a disciplina e não popularizando. Por exemplo, colocando no YouTube e deixando aberto. Né? Então, pode ser que essa popularização não chegue, né, nas outras instituições. Eu não sei se realmente eu consegui responder, né, mas é isso. Eu acho que sim, professor. É um tema complexo, né? Mas acho que como está ali na sua opinião, né? Acho que bem claro. Algumas destas metodologias e conseguiu ver retorno, motivação por parte dos alunos que o ensino remoto. E como você considera a maneira mais adequada de avaliar a participação dos alunos nesse período? Boa pergunta. Bom, eu tenho exemplos positivos e negativos, né, como todos. Tá? Eu tive experiências exitosas, sobretudo quando eu trago para dentro do ambiente de sala de aula virtual problemas reais, cotidiano. Quando eu trago algo dinâmico, onde eles têm que trabalhar, eles têm que discutir, eles têm que trazer a resposta. Né? Eu já tive retorno bastante positivo dos alunos com relação a isso. Mas isso depende muito de vários fatores. Né? Depende de vários e vários fatores. Tamanho de turma, por exemplo. Se alguém estiver esperando que vai conseguir atingir todos os alunos numa turma de 40, não vai. Não vai porque é um momento atípico. Mas eu tive experiências exitosas, assim, com feedback bem positivo dos estudantes, né, com relação a isso. Com relação à questão da avaliação, né, bom, aí é um ponto que a gente merece discutir com mais tempo. E aí eu sugiro isso para o futuro, mais um webinar desse ou agora ou durante o EMBEC para tratar especificamente da avaliação. A avaliação ela depende do que você definiu como objetivo, porque a avaliação você vai atestar se o objetivo que você definiu ele foi atingido. Então a forma de avaliar depende
de como você definiu o objetivo. Tá? E a metodologia que você usou, isso é bem complexo. Não é só você chegar aqui, jogar conteúdo e aplicar uma prova. Eu já vi coisas assim do tipo, alunos reclamando que ficou 8 horas fazendo uma prova. Gente, não faz o menor sentido, sobretudo agora. Uma outra coisa, sobrecarga. Os alunos estão sobrecarregados, porque todos os professores estão jogando matéria, jogando trabalho, jogando atividade para eles. Isso não houve um planejamento. Né? Naquele semestre, aquele conjunto de disciplinas, os professores sentaram e discutiram como serão abordados os temas, como serão realizadas as atividades. Pouco provável. Então, cada um está fazendo a sua maneira, e aí, para compensar o fato de não ter a prova presencial, é trabalho. E os alunos estão chegando assim num nível de estresse elevadíssimo, porque isso é o feedback que eu recebi de alguns alunos a respeito disso. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Né? A forma de avaliar tem que ser muito bem linkada com como você está conduzindo a aula e qual é o objetivo daquele conteúdo, daquela disciplina. Tá? Mas eu não acredito que uma prova de 8 horas, um cara aqui, ó, a câmera ligada e o cara... Né, isso vai atestar se o cara aprendeu ou não. E num momento como esse, você realizar atividades onde os alunos participam, os alunos desenvolvem alguma coisa mesmo de forma remota, e aí trabalhar com diferentes instrumentos, como eu mostrei aqui para vocês, seja por meio de quizzes, listas, projetos, mas obviamente com cuidado, para não sobrecarregá-los. Então, existem várias formas da gente trabalhar a avaliação, que não somente aquela prova tradicional. O problema que eu vejo, Guilherme e colegas, é que o que está acontecendo é uma sobrecarga. Os alunos estão recebendo uma sobrecarga gigantesca. Né? Mas, enfim. Não sei se eu respondi, mas essa é a minha... Tranquilo. Acredito que sim, acho que tá bem respondido. Realmente, a questão de avaliação é uma coisa bem delicada, muito controversa. Né? Uns professores têm alguns métodos, outros têm outros. A gente depende muito também do comprometimento do aluno, enfim. Sim. E, enfim, acho que respondi. Tem uma pergunta muito interessante que eu recebi. No Facebook sobre no início da apresentação você falou em relação àquelas geração X, geração Y, geração Z, e que nesse momento nós temos professores de uma geração e alunos de outra geração, né? Agora eu me esqueci quais são exatamente as relações, mas enfim, a pergunta é como, na tua opinião, o que tu acha, como vai ser a próxima geração de ensino? Como vai ser a próxima? Tipo, a que está bem ligada, enfim, ou tem... E como tu acha que vai ser o ciclo, assim, de aprendizado? Ó, a gente está na transição ali, né? Os nossos alunos estão na transição da Y para Z, né? Vai demorar um tempo para a gente receber a geração alfa. Então, eu não tenho a menor ideia de como será isso. Tá? Porque é algo que, essas definições é algo que vai sendo construído de acordo com, né, o passar do tempo. E nós temos o quê? 10 anos desde 2010. Né? Mas essa geração é uma geração um pouquinho diferente, uma geração muito mais... digamos... diferente das demais. Por quê? Porque é uma geração que está muito mais ligado a... Primeiro, o mundo tecnológico, né? Mas muito mais ligado à questão da diversidade e à espontaneidade. E se você pegar um professor da geração X com essa galera da geração alfa, e se os professores não entenderem que são momentos diferentes, vai ter conflito, vai continuar tendo conflito. Qual é o grande problema que eu vejo, independente da geração? É que
nós fomos formados de um jeito e a gente quer que os alunos de hoje se comportem como nós éramos, enquanto alunos. E a gente não entende que são gerações diferentes, com características diferentes. E isso causa conflito. E vai continuar causando enquanto a gente não mudar. A gente tem que entender que as gerações são diferentes. Eu não estou dizendo que no passado era melhor do que agora. Não. Eu estou dizendo que existe uma diferença de comportamento devido às características. E a gente tem que entender isso. Porque senão vai continuar em conflito. E devido também o que o mercado busca também. Às vezes, em um período, o mercado busca um tipo de profissional, no foco, por exemplo, da engenharia química. Bom, há 10 anos atrás, buscava-se um tipo de engenheiro químico. Hoje em dia, daqui 10 anos, vai se buscar outro tipo de engenheiro químico, com outras atribuições, e, consequentemente, o ensino precisa se adaptar ao que o mercado busca, né? A gente precisa formar profissionais para isso, né? Eu acho que também pode linkar com isso, né? Com que o mercado de trabalho, né? Eu acho que é possível. Sim, com certeza. Com toda certeza. Tranquilo, professor. Temos mais uma pergunta aqui, não podemos nos alongar muito, mas temos mais uma pergunta aqui. Boa noite, parabenizo o professor Ivanildo. O ensino remoto parece ter encarado problemas que já estavam presentes no ensino presencial. Então, a mudança é fundamental na forma de ensinar e avaliar. Como você vê essa questão? Então, como eu falei logo no final, agora no final, né, da apresentação, o ponto positivo de tudo isso é que a gente parou para pensar e refletir sobre o que fazia no passado. A gente continuava praticando, né, as velhas práticas, reproduzindo, repetindo, né, o que a gente tinha como exemplo de sala de aula. E agora não, agora a gente foi obrigado a repensar esse modelo. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, porque agora nós fomos obrigados a rever como nós estamos conduzindo as nossas aulas. E aí, o ponto que eu vou tocar é na questão da formação docente. Quem aqui, durante a pós-graduação, aprendeu a fazer um plano de ensino? Aliás, a gente não sabia nem o que era um plano de ensino. Quando nós fomos fazer um concurso, é que a gente foi obrigado a fazer um plano de ensino. E o que foi que o que nós fizemos? Nós pegamos o plano de ensino de alguém que já tinha passado num concurso. E quando nós entramos na universidade, qual foi a formação docente que nós tivemos? Nós, enquanto engenheiros. Formação docente que eu falo é aprender a planejar uma aula, a montar um plano de ensino, um plano de aula. Ninguém fez isso, nunca fez isso. E o pior, eu vou tocar agora no calcanhar de Aquiles de alguns. Nós estamos fazendo isso de forma errada na pós-graduação. Porque as disciplinas de estágio docente, a gente não ensina isso. O que acontece? Coloca o aluno para dar uma aula, o aluno de pós para dar uma aula. O aluno vai reproduzir o que ele tem como exemplo. Muitas vezes a aula se torna um seminário e não é uma aula. O aluno não aprende a fazer um plano de aula, um plano de... Quem ensinasse ele a fazer? Isso é uma realidade. Então a gente está perpetuando o mesmo erro que nós cometemos no passado. E é a hora de repensar tudo isso. Então, a formação docente continuada, ela é importante. Tá? Então, agora, nesse momento de mudança curricular, né, devido às novas DCNs, é importante trazer alguém ligado, né, da educação, alguém ligado a esses aspectos de didática, para trabalhar junto com o MDE. Né? Essa é a minha visão sobre tudo isso. Mas, bom, eu sou apenas um, né? Eu não sei se todos concordam ou não concordam, mas essa é a minha visão. Tranquilo, professor. Agora, acho que até gerou uma polêmica aqui, mas antes dessa polêmica aí, eu quero falar
pergunta pessoal agora, que é em relação à minha experiência e ver se tu tem uma luz. Assim, eu sou professor de disciplinas práticas de operações unitárias e fenômenos de transporte. E eu, falando com alguns colegas também, e por opinião pessoal, olha, a gente chega a concluir que realmente essas disciplinas não têm possibilidade de serem dadas de maneira remota, certo? São disciplinas totalmente práticas, elas são só disciplinas práticas, experimentais, laboratório, certo? Eu ainda pensei em algumas coisas, mas para mim, eu ainda tenho como opinião que esse tipo de disciplina como é que eu vou dizer? É inviável tu tentar dar esse tipo de disciplina disciplinas um aproveitamento espífio, né? Fazer um vídeo, alguma coisa do gênero, mas, enfim, tu veria algum tipo de solução nesse contexto? Também tu tem essa mesma opinião, assim, que as disciplinas de caráter prático fica mais difícil já o ensino virtual agora, ou remoto, enfim. Guilherme, as disciplinas de caráter prático, teórico-prático, aí é uma particularidade, né? Aí é uma outra questão que merece um cuidado, né? Aqui na UFC a gente teve uma experiência exitosa e obviamente foi num caráter emergencial. O professor da disciplina de laboratório, ele filmou os experimentos. Ele filmou os experimentos, disponibilizou para os alunos e os alunos, em cima da filmagem, agora ele transformou o laboratório dele em um estúdio. E o material produzido é um material de altíssima qualidade, não é qualquer vídeo, entendeu? Ele produziu um material realmente muito, muito bom. E com câmera, com webcam, chroma key, ele fez um festival, né? E assim, para esse momento, foi a solução. Mas assim, as disciplinas experimentais, ela precisa muitas vezes do mão na massa do aluno. Então, nesse momento, o que tem sido feito, né, e o que deve, né, e até foi uma recomendação, né, do MEC, é que as disciplinas de cunho prático ficariam para depois, né? Porque como é que você vai ministrar uma disciplina prática dentro desse contexto, se você não pode ir para a sala de aula, né? Então, assim, existem essas alternativas de você filmar a prática e colocar o estudante para fazer o relatório, mas também tem a questão, mas e o mão na massa? Muita gente questiona isso, né? E o mão na massa? É diferente. Esse é um ponto polêmico. Realmente é um ponto polêmico. É o que a gente passou um pouco aqui também, mas nós preferimos deixar para depois, né? Preferimos o departamento e eu também preferimos deixar para depois nesse contexto. Aqui tem algumas perguntas, mas eu acho que pela da hora, vendo aí, já passamos das horas de live. Tem um comentário do professor Ivanildo, é muito lúcido e está a fim de evoluir em si. Sugiro que o EMBEC virtual combine boas experiências de ensino de engenharia química e disponibilize para Aldo Tons. Também aí um conhecimento aí do trabalho que o professor Ivanildo vem fazendo e também uma sugestão aí para o EMBEC. Não sei se o Ivanildo quer fazer algum comentário em relação a isso. Eu queria agradecer ao professor Aldo, né, pelo comentário, e eu acho que é uma boa. A gente precisa trabalhar mais a divulgação do que nós fazemos. Nós sofremos muito hoje por falta de divulgação do que nós fazemos, seja em ensino, seja em pesquisa. Eu não vejo separação de uma coisa com outra. E quando nós tentamos fazer qualquer divulgação, muita gente se incomoda achando que tá fazendo, porque quer aparecer, mas não é. A gente precisa divulgar para a sociedade o que nós fazemos, o que é positivo.
a gente vem sofrendo muito com descaso. Por quê? Porque a gente não dá cara a tapa, a gente não mostra para a sociedade o que nós fazemos. E está na hora da gente mudar. Eu acho que essa experiência que o professor Aldo está sugerindo, da gente mostrar, divulgar, as exitosas e as não exitosas, né? Vai ajudar muita gente que está querendo começar, mas não sabe por onde. E a gente vai ver qual pode ser o melhor caminho, qual caminho tomar, qual não tomar. Eu acho que é fantástico a ideia, é fantástico. Eu apoio. Se precisar e se quiserem contar comigo, eu estou à disposição. Beleza, professor. Aqui tem um comentário, mas eu acho que é um comentário que foi justamente o que tu falou e que a gente passa por isso, né? É estranho que os bolsistas das CAPES são obrigados a fazer estágio em ensino, mas não aprendemos de fato a fazer esse planejamento. Realmente também são coisas que nós passamos, né? Tu passou por isso, eu passei por isso, e a gente tende a reproduzir para os nossos alunos, né? A gente não pode dar uma formação para uma pessoa que a gente não teve, né? Na verdade, eu acho que foi no passado, né? Uma formação que a gente não teve. Isso é uma realidade, né? É uma realidade. Mas, a gente precisa repensar isso. A gente precisa repensar isso. Com certeza. Mas então, queria mais uma vez agradecer. Tivemos uma série de perguntas aí, o pessoal acompanhando, agradecer a tua disponibilidade, a participação, pelo trabalho que tu vem realizando nas metodologias de ensino alternativas. E parabenizar em meu nome, em nome da comissão organizadora do COBEC, e agradecer aí a tua participação. Então, um grande abraço aí para ti. Eu que agradeço mais uma vez, né, a comissão organizadora do COBEC, em nome do professor Guilherme, pela participação, e agradecer a presença de todos, né? Infelizmente, de forma virtual, né? Eu acho que muito em breve a gente vai se encontrar presencialmente, né? E um tema como esse aqui, 1 hora não esgota todas as perguntas, e isso aqui mereceria um tempo depois para conversar, né? Debater. Então eu acho que é isso. Eu queria de fato agradecer mesmo a todos, né, de coração, e dizer para vocês que eu estou à disposição e ajudar no que for possível aí com o COBEC e o EMBEC. Obrigado a todos e boa noite.